Seguindo aqui, turma, segundo o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário não pode conceder, ainda que sob o fundamento constitucional de assegurar o princípio do tratamento isonômico, tendo em vista o artigo 5º, bem como o próprio artigo 150, inciso 2 da Constituição, o Judiciário não pode, sob esse fundamento, conceder o benefício de exclusão do crédito tributário, ou seja, estender isenção àquele que não tenha sido alcançado pela legislação que concede a isenção. E o fundamento disso está no próprio Código Tributário Nacional, norma que é considerada recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente em face do respeito ao exercício da competência tributária. Deem uma olhada aí no artigo 111 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte, interpreta-se literalmente. Grife a palavra literalmente que consta do artigo 111 do Código Tributário Nacional, porque não é restritivamente, como se costuma colocar em prova, especialmente as objetivas, para que o senhor vá lá e dê aquela escorregada nessa casquinha de banana. Pois bem, a norma aí nos termos do artigo 111, que trata de isenção, a gente vai ver que está incluído, ela se interpreta literalmente. Vamos lá, dê uma olhada aí comigo. O artigo 111 interpreta-se literalmente, ou seja, exatamente nos termos daquilo que está previsto em lei, a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. Artigos 151 e 175 do Código Tributário Nacional. Precisamente é incluído, quando eu falo em exclusão, isenção e anistia. 2. Outorga de isenção. Bom, aqui é aquele problema que a gente já conhece, O cidadão, o legislador do Código Tributário Nacional gastou toda a inspiração dele no artigo 3º e depois começou a fazer esse tipo de coisa, porque se eu falo em outorga de isenção e no inciso 1 eu falo em exclusão do crédito tributário, obviamente outorga de isenção está inserido no inciso 1. Mas a gente vai respeitar, vai passar adiante, vai lembrar da informação e vai levar para a prova. Por quê? Porque se na sua prova tiver outorga de isenção, sim. Até porque, ainda que não houvesse esse dispositivo expresso, e talvez tenha sido um cuidado do legislador, aquilo para não dizer que eu não fui óbvio, está inserido no inciso 1, a outorga de isenção. 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias ou instrumentais. Quando houver legislação dispensando o contribuinte, o sujeito passivo, de cumprir obrigações acessórias, deveres instrumentais, emitir nota fiscal, declarar o imposto de renda até o seu prazo final, fazer manutenção dos seus livros fiscais, enfim. Toda e qualquer norma que dispense qualquer atividade dessas da parte do contribuinte deve ser interpretada literalmente. E por quê, Aline? Porque esse tipo de atividade visa facilitar não apenas a fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte, mas a própria arrecadação. Certo? Depois a gente vai voltar para esse dispositivo aqui. Revogação de isenção e princípio da anterioridade, nós vimos isso. Isso trata-se de majoração indireta de tributo. E, por fim, antes de voltarmos lá na anistia, eu queria falar com vocês de uma súmula, a súmula 653 do STF.
STJ, que fala sobre parcelamento e pacificou. Eu esqueci, perdoe-me, de mencionar essa súmula na aula passada, quando tratamos da causa de interrupção do crédito tributário. Segundo o STJ, súmula 653, o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza a confissão extrajudicial do débito. Então, tenha atenção. Segundo o STJ, não é apenas o pedido de parcelamento em que a Fazenda defere o parcelamento que vai haver a interrupção do prazo prescricional. E por que não? Porque a todo tempo, quando há essa manifestação do contribuinte de que ele quer parcelar o débito tributário dele, ele está reconhecendo a dívida. Então, ainda que ele não cumpra os requisitos legais para que tenha o parcelamento deferido a si, isso implica, segundo o STJ, no reconhecimento da dívida e na própria interrupção do prazo prescricional. Certo? Agora sim, vamos lá. Vimos anistia, terminamos isenção e estávamos começando a ver anistia no restinho do bloco passado, não foi isso? Pois bem, artigo 175, inciso 2, é tratada do artigo 180, a anistia está prevista no artigo 175, 2, não é isso? Como causa de exclusão do crédito tributário, só para a gente recapitular as informações, é tratada no Código Tributário Nacional em apenas 3 dispositivozinhos, do artigo 180 ao artigo 182, então vai ser passeio no parque. Veja lá, artigo 180, a anistia abrange exclusivamente as infrações. Então, isso quer dizer que quando o Estado concede anistia, ele está falando de penalidade, infração. No caso, crédito tributário que decorre do descumprimento de obrigações acessórias / instrumentais. Que crédito é esse? Multa tributária. Cometidas anteriormente, lógico, à vigência da lei que a concede, não se aplicando. E por que só pode ser aplicada as infrações cometidas anteriormente? Porque senão o Estado vai estar dando um comando para que as pessoas não cumpram suas obrigações tributárias. Olha, meu filho, eu te perdoo do que você fez, do que você está por fazer. Perceba, se você ainda não fez, você também não cumprirá o dever. Por quê? Porque você sabe que você já está perdoado. Não é assim? Isso é muito da natureza humana. A gente aprontar, especialmente quando sabe que será perdoado. Não se aplicando, aos atos qualificados em lei como crime ou contravenção e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre 2 ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Fechamos? A anistia pode ser concedida em caráter geral, são as espécies de anistia previstas no artigo 181 do Código Tributário Nacional. Eu tenho no inciso 1 a chamada anistia geral, em caráter geral, ou seja, atinge a todos que eventualmente tenham cometido determinada infração. 2, limitadamente, a anistia especial ou limitada, bem parecida com a isenção também onerosa. As infrações da legislação relativa a determinado tributo pode ser, diferentemente da geral, que alcança todas as espécies tributárias, uma anistia em face do descumprimento de obrigações acessórias relativas, por exemplo, relativas ao IPI, ou ao ITR, ou ao imposto de renda. B, as infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza, isso inclusive
é reconhecido por portaria do Ministério da Fazenda, débitos fiscais, qualquer que seja a natureza que decorra de tributo ou decorra de multa tributária, a depender do valor sequer são inscritos em dívida ativa. C, a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a elas peculiares. Aqui eu trago o exemplo que venho trazendo desde sempre, como o caso lá das enchentes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no estado, pode-se anistiar a multa daqueles que eventualmente tenham sido multas tributárias daqueles que eventualmente, deixa eu me organizar aqui, tenham sido atingidos pela tragédia, no intuito, inclusive, de possibilitar que aquelas pessoas se ergam, né, se recuperem o quanto antes no que diz respeito ao ocorrido, né? E, obviamente, se você perdoa, se você já dá um alívio da carga tributária, ainda que por meio do perdão de multas, isso já dá uma ajudada boa. Então, o Estado, atento a isso, atento a condições eventualmente experimentadas pelo sujeito passivo, pode ir lá e anistiar. D, sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Artigo 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada do mesmo jeito que a isenção onerosa, do mesmo jeito que a moratória, e é por isso que o parágrafo único traz as regras da moratória para aplicação também da anistia. Quando se perceber que aquele que foi anistiado não fazia jus ao benefício fiscal, que nada mais é do que uma desoneração fiscal, a anistia, bem como a isenção. Terminando de ler lá o dispositivo. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Pergunta. Aline, entendi. Agora o que eu não entendi foi o seguinte. A anistia, ela é concedida antes de constituído o crédito tributário que decorre de multa. Não é isso? O sujeito passivo praticou, fez o que não devia, não fez, ou então, o que deveria, descumprindo uma obrigação acessória, sendo lavrado o auto de infração e assim sendo ele multado. E daqui decorre o poder-dever que a Fazenda tem de constituir esse crédito tributário, que tem natureza tributária porque decorre do descumprimento de obrigação acessória de tributo. E a Fazenda Pública, ela não constitui. Ou seja, quando eu falo em anistia, e aqui eu estou tendo muito cuidado para não usar uma palavra, para que o senhor, a senhora, a senhorita, todo mundo aí entenda a diferença, e eu falo já já essa palavra, a anistia, quando concedida, lembra lá da nossa linha do tempo? Ela é verificada antes da constituição do crédito tributário. Então, o sujeito passivo pratica, né, descumpre uma obrigação acessória, o Estado vai lá e edita uma lei concedendo a anistia em face dessas infrações, e a autoridade fiscal, ao tempo em que vai fazer a verificação para a constituição do crédito tributário, percebe que existe uma lei que anistiou aquela conduta e assim não constitui o crédito tributário. Onde é que eu quero chegar com isso? E se eu falo de anistia, e anistia agora entre aspas, pós-constituição do crédito tributário, do que é que eu estou falando? Eu sigo falando de anistia?
ou falo de outra situação prevista no Código Tributário Nacional? Digamos que o cidadão cometeu a infração, não há lei, o crédito tributário é constituído, a multa é lançada, que precisa ser lançada, e após, perdão, o lançamento, tive que parar aqui para tossir, gente, perdoe-me, e após o lançamento, é editada uma lei concedendo anistia. E aí? Anistia, tá? A lei pós-constituição do crédito tributário, anistia entre aspas. Eu tenho aqui nessa situação uma causa de exclusão do crédito tributário? Não. Eu tenho uma causa de extinção do crédito tributário, porque o meu crédito tributário foi constituído, volta lá no 156 do Código Tributário Nacional, e pós-constituição, o que eu tenho é remissão, perdão da dívida tributária. Tenham atenção a isso, porque eu já vi isso sendo cobrado em prova e o seu examinador, obviamente, ele vai pedir para, dentre as alternativas, você marcar ou anistia, estarão lá, né, nas alternativas, anistia ou remissão. E uma vez constituído o crédito tributário, o perdão desse crédito tributário que decorre de multa, ele é remissão. Ele não deixa de ser anistia, porque eu só posso ter a anistia antes da constituição do crédito tributário. A remissão vem depois. Pois bem, encerramos causas de exclusão do crédito tributário. Eu disse a vocês que seria rapidinho e aqui passaremos para garantias e preferências do crédito tributário. Garantias são instrumentos que vão assegurar determinados direitos, meios de se efetivar direitos. De nada importaria se reconhecidos direitos esses não fossem assegurados por instrumentos, meios de exercício desses direitos. O artigo 183 do Código Tributário Nacional, vá lá comigo, começa a trazer no seu capítulo 6, que trata ainda estamos no crédito tributário, traz as garantias e os privilégios deferidos pela legislação ao crédito tributário. Quando eu falo em garantia, eu estou falando de instrumentos que vão assegurar determinados direitos. Quando eu falo em privilégios, eu estou falando de ordem de preferência do crédito tributário. O artigo 183, deem uma olhada aí comigo, ele diz o seguinte: a enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui, quando eu falei exclui, não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei. Eita, que hoje está danada agora, nesse próximo tempo, em função da natureza ou das características do tributo a que se refira. Pergunta 1. As garantias previstas no Código Tributário Nacional são exaustivas ou exemplificativas? Exemplificativas. É isso que diz o artigo 183, quando fala que, olha, essas daqui são as garantias mínimas. E pode haver outras em face da peculiaridade de cada tributo. Exemplo, garantias do imposto de importação, algumas são diferentes, são previstas apenas para o imposto de importação, como a retenção da mercadoria, e não para o IPI.
para o ITR, porque as garantias podem ser atribuídas em face da peculiaridade das características das espécies tributárias, que demandem isso para fins de fiscalização e arrecadação. Essa lei aí, previstas em lei, não é lei complementar, é lei ordinária. Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza do próprio crédito tributário, nem a da obrigação tributária a que corresponda. O crédito tributário se mantém como crédito tributário, independentemente da garantia que é ofertada ao crédito tributário, seja uma garantia cível. Por exemplo, essa garantia cível não implica a desnaturação tributária do crédito tributário. Artigo 185. Presume-se, e aqui a gente está falando de presunção relativa de fraude, e trata-se de uma presunção relativa, não absoluta. Está lá no artigo 185 do Código Tributário Nacional. E aqui eu tenho fraude contra o credor. Que credor é esse? A Fazenda Pública. Artigo 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração, dando-se eles em garantias de bens ou rendas, ou no seu começo, por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito. Regularmente inscrito. A mera inscrição do crédito tributário em dívida ativa pode gerar a presunção de fraude ao credor. Que credor? A Fazenda Pública, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Quando que essa presunção não se confirmará? Nos termos do seu parágrafo único, que diz o seguinte: o disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Ou seja, vamos por partes. O cidadão deve, não tem bens suficientes para honrar com o débito tributário e começa a fazer o quê? Vender, transferir a terceiros, dar em garantia. Uma vez verificado que esses bens não são suficientes para honrar o crédito tributário e que não há outros para que honre o crédito tributário, se presume a fraude ao credor tributário. No caso, a Fazenda Pública, União, Estados-membros, ou Distrito Federal, ou municípios. E por que eu estou falando fraude contra o credor aqui? E não fraude ao credor ou contra o credor, e não contra a execução ou a execução. Porque aqui eu só tenho um momento de inscrição da dívida. Eu ainda não tenho ela enquanto execução. A Fazenda Pública pode ter inscrito, e uma vez inscrito o débito tributário, esse tipo de atitude previsto no 185 gera presunção relativa, que não será efetivada em face do seu parágrafo único, porque, olha, ele está onerando, ele está vendendo, mas ele tem patrimônio. Ele tem patrimônio, ele se mantém solvente para pagar o débito tributário. E aí está tudo bem. E aqui eu estou falando no Código Tributário Nacional, tenham atenção a isso, de fraude aos credores, ao credor tributário, não ainda execução. Eu só posso ter, gente, fraude à execução quando eu tenho o processo executivo em curso. Uma vez citado, aí sim o cidadão começa a onerar o seu patrimônio. Artigo 185-A. Indisponibilidade de bens e direitos. Artigo 185-A foi inserido pela Lei Complementar 118 de 2005
ele diz o seguinte, e tem entendimento do STJ quanto a ele, especialmente pós-Código de Processo Civil de 2015. Porque vamos logo dar uma olhada no 854 caput do CPC. Dá uma olhada aí comigo para a gente já estabelecer essa diferença. O 854 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, antes Bacenjude e hoje Cisbajude, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Então, aqui, segundo o Código de Processo Civil, o juiz pode adotar essa medida como a primeira no processo de execução. Não precisa esgotar a busca por outros bens. Vamos lá no 185A do Código Tributário Nacional. O 185A, por sua vez, diz o seguinte: na hipótese de o devedor tributário devidamente citado, ou seja, tem que dar ciência a ele, diferente do 854, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário, utilizando-se de Bacenjude, antigamente Bacenjude, hoje Cisbajude. Pergunta: o que é que está valendo para a dívida fiscal? Dívida de natureza tributária. O que é que está valendo? 185A, 854 do CPC, 185A, Lei Complementar 118 de 2005. CPC 854, Lei de 2015, posterior, que tenta efetivar de forma mais robusta, aparelhar de forma mais robusta o processo de execução, no que diz respeito à sua efetividade. Inclusive dizendo, ó, não precisa nem avisar o cidadãozinho lá. Basta o requerimento do exequente. Segundo o STJ, no que diz respeito ao débito tributário, a dívida de natureza tributária, a execução fiscal, aplica-se o 185A. E por quê? Por se tratar de norma específica e porque, obviamente, a Fazenda Pública já ostenta outros privilégios no que diz respeito ao seu executivo. Repetitivo 715 do STJ, a indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo artigo 185A do Código Tributário Nacional depende dos seguintes requisitos: 1. Citação do devedor tributário. 2. Inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal. E 3. A não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, viu, dona Fazenda? Caracterizado quando houver nos autos pedido de acionamento do Bacenjude, hoje Cisbajude, e consequente determinação pelo magistrado, e B, expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito, DENATRAN ou DETRAN. Aplica-se mesmo após Código de Processo Civil, segue valendo a norma contida no 185A. Preferências. Quando eu falo em preferência,
Foi aquilo que eu disse aos senhores, localização privilegiada do crédito tributário no que diz respeito ao processo legal de solvência. A prioridade do crédito tributário. O artigo 186, ele traz a norma geral, quando eu não estou falando disso aqui, de falência. Segundo o artigo 186 do Código Tributário Nacional, quando houver concurso entre créditos a serem solvidos pelo devedor, segundo o artigo 186 do CTN, o crédito tributário, via de regra, falência, via de regra, a exceção, prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou tempo de constituição. Exceção, créditos de natureza trabalhista ou decorrentes de acidente do trabalho. A gente só pensa na falência. Uma empresa em liquidação. Cansaram de explorar aquela atividade comercial, não querem mais fazer, querem morar na praia. Vão liquidar o patrimônio da empresa para dividir entre os sócios. Liquidar, fazer o quê? Fazer tudo virar dinheiro, para fazer a distribuição entre os sócios. Nesse processo de liquidação, a preferência é da Fazenda Pública. Perdendo a Fazenda Pública apenas para quem está lá no final. Legislação do trabalho ou acidente do trabalho. Leia comigo antes de dar nosso último intervalo. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Vamos tomar água para essa garganta melhorar.